Flávio Duarte Silva, sou médico radiologista do Centro Avançado de Imagem do Sistema Musculoesquelético do Fleury. Vou falar para vocês um pouco sobre a ressonância magnética com carga, as boas indicações e como nós fazemos. A ressonância magnética com carga é a tentativa de simular o que ocorre na posição funcional ortostática, em que a ação da força da gravidade em cada unidade de disco vertebral pode ser decomposta num componente axial, que age, que é suportado pelo disco, que deforma o disco, muda eventualmente abolamentos e protrusões discais, aproxima relativamente uma vértebra da outra, mudando conformação de ligamentos, por exemplo, amarelo e longitudinal posterior, que pode mudar a repercussão desses ligamentos sobre o canal vertebral e forames intervertebrais. E um outro componente de cisalhamento, que é suportado pelas interapofisárias, principalmente, e que age, eventualmente, levando a deslizamentos vertebrais. Isso é tudo muito diferente do que ocorre na posição da ressonância magnética convencional, em que o paciente é mantido com os quadris e joelhos um pouco fletidos, assim, há uma relativa redução da lordose lombar, e a ação da força da gravidade é diferente. Então, vejam aqui, nessa posição, como a força da gravidade tem um componente grande de cisalhamento e um componente pequeno, axial, que vai ter menor ação sobre o disco, menor deformação discal, reduzindo o grau de abolamentos ou protrusões. Além disso, há uma certa extensão dessa região da lombar, o que deixa os ligamentos amarelos, longitudinal posterior mais tensos, reduzindo o grau de repercussão desses ligamentos sobre o canal vertebral. Então, a relativa flexão da lombar e a ausência de carga axial maximizam as dimensões do canal vertebral, e isso fala em demonstrar compressão nos casos em que ela é suspeita. Então, a ressonância com carga tenta simular, como eu disse anteriormente, a posição ortostática. Ela é feita em dois estágios, um que é feita a ressonância convencional, naquela posição com joelhos e quadris fletidos, e depois, em seguida, o paciente é colocado nesse sistema em que há um colete que é apoiado aqui sobre os ombros e tronco, uma alça regulável que passa sob uma placa de apoio plantar. O paciente é colocado com os joelhos um pouco fletidos dentro desse sistema, regulamos o tamanho da alça, pedimos para estender o joelho até que atinja metade do peso do paciente na balança que fica ali no apoio plantar. Então, nessa posição ele é mantido 5 minutos, e em seguida é feito o exame, e durante o exame ele mantém a força, a carga. Então, alguns estudos avaliaram o que muda nessa ressonância com carga. Então, em geral, na sem carga para com carga, um aumento da lordose, dos níveis L2, L3 a L4, L5, os níveis eles ficam mais estendidos, então isso contribuindo para o aumento da lordose. Em L5, S1, há uma relativa flexão, um pouquinho mais de deslocamento discal anterior nos níveis superiores, em L5, S1, posterior. Então, um cisalhamento resultante mais posterior em L5, S1, na concarga. Também os estudos avaliaram as dimensões do canal, recessos e dimensões foraminais, mostraram que há redução nessa posição com carga, e isso ocorre principalmente quando há extensão associada. E lembro que essa posição com joelhos e quadris estendidos, em que é feita a carga, ela leva a uma relativa extensão da lombar, e então favorecendo assim a redução desses canais de passagem nervosa. Então, aqui um exemplo de um paciente sem carga, com carga. Observem que há uma listese 4-5, essa listese fica mais acentuada no estudo com carga. Observem que há uma estenose com um certo redundância aqui das raízes da cauda equina, que fica mais evidente no estudo com carga. No estudo sem carga, a redução do canal vertebral, com pequenas áreas de hipersinal, que é um mínimo líquor ali entre as raízes, o que desaparece completamente no estudo com carga. Recessos laterais que estavam já com estenose no estudo sem carga ficam com absoluta estenose no estudo com carga, isso mostrando de forma mais fidedigna o que ocorre no paciente na posição dele funcional, muitas vezes reproduzindo o sintoma.
Nesse paciente, havia uma redução da lordose no estudo com carga, apesar de que, na maioria das vezes, há uma acentuação da lordose. Então, esses efeitos do estudo com carga nos pacientes sintomáticos foi estudado também. Então, vejam que ele buscou aqui vários critérios que são significantes, como, por exemplo, a redução da área de secção transversa do canal em 15 milímetros quadrados, com carga comparado com o 100, isso para níveis abaixo de 75 milímetros quadrados, que é estenose absoluta, ou acentuação de hérnia, ou estenose de recesso, ou foraminal, ou desenvolvimento de um cisto, arteriosinovial e intracanal, e ele identificou pelo menos uma dessas mudanças em 69% dos pacientes com claudicação neurogênica, em 14% dos pacientes com ciatalgia e em nenhum com lombalgia. Então, uma boa indicação seria pacientes com essas estenoses em que um estudo sem carga tenha falhado em mostrar claramente a causa compressiva. Esses outros estudos, eles avaliaram a área de secção transversa, sem carga e com carga. Observem que com carga há uma redução na área de secção transversa. Os pacientes que têm estenose mais grave, vista a que eles viram na mielografia. Então, esse estudo com carga, ele aumentava, assim, a sensibilidade e a especificidade na identificação da estenose, de 83 para 96 na sensibilidade, 87 para 98 na especificidade, ajustando-se os cutoffs para cada uma dessas aquisições. Esse outro estudo também mostra a redução no diâmetro da área de secção transversa do canal, no sem carga para o com carga. Observem o aumento do número diagnóstico de estenose nos diversos níveis, L2, L3, L3, L4, em L4, L5 e L5S1. Então, de 52 pacientes, eles identificaram 12 mais com estenose absoluta do canal vertebral. E esse outro estudo vai mostrar mudança em conduta. Então, de 20 pacientes que havia diferença no sem carga para o com carga, eles mostraram os exames para 3 cirurgiões experientes e houve mudança na conduta de conservadora para cirurgia de descompressão em 10 dos 20 casos. E em 5 desses 10 casos, a mudança era em consenso, quer dizer, os 3 cirurgiões, eles concordavam que deveriam mudar. Em 2 pacientes eram 2 cirurgiões que concordavam e em 3 pacientes era um cirurgião que concordava. Então era isso que eu tinha para falar sobre a ressonância magnética com carga. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado.